Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez que estamos e, logicamente, mais uma vez podemos agradecer nosso Mestre Jesus pela continuidade da nossa existência, mais uma semana, e hoje vamos falar sobre a desencarnação, que na realidade é o segundo e último capítulo, né? Na semana passada nós falamos a respeito da própria desencarnação, das situações, enfim, e utilizando o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, o qual nós vamos utilizá-lo novamente hoje, dando continuidade a esse estudo. Logicamente, antes de dar prosseguimento, queria agradecer sempre a participação de todos vocês. Isso nos incentiva muito a poder prosseguir e, logicamente, sempre trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. E, lógico, não esquece de deixar o like aí pra gente e, ao mesmo tempo, também os comentários lá no Banda Linda, para que nós possamos também saber, logicamente, como está o nosso desempenho, como está a nossa, vamos dizer, o nosso desenvolvimento nos temas. Isso é muito importante para todos nós. E também para aqueles que, de repente, precisam de uma palavra. De repente você tem um parente, um amigo, alguém que de repente precise de escutar alguma coisa nesse sentido, para que realmente possa acrescentar algo na vida dessa pessoa. Compartilha com ele, com ela. Isso vale muito, não pelo fato de estarmos divulgando selfie, mas sim divulgando aquelas situações em que nós estamos nas palestras, divulgando sempre o melhor conteúdo, para que nós possamos, com isso, estar sempre alinhados, estar sempre em desenvolvimento, e é o que é mais importante. Bom, então, como eu já disse, vamos na nossa segunda parte, e hoje vamos falar sobre dois assuntos que são bem interessantes, que abrangem também o fato de desencarnação. O desenlace, no caso, o desenlace por acidente, o desenlace coletivo e as perturbações. Bom, o desenlace por acidente é uma situação que, logicamente, é diferente do desenlace de forma natural. Logicamente, a cessação da vida se dá por uma situação que é uma condição instantânea, e com isso extingue-se a vida de uma forma que, na realidade, consiste em uma, vamos dizer assim, em uma espécie de causa secundária para que isso ocorra. Então, essas situações em que a gente muitas das vezes se depara na vida podem ser a resultante da forma expiatória. Então, quando nós temos essas situações em que ocorre, por exemplo, um acidente automobilístico no qual a pessoa perde a vida, isso realmente condiz com uma situação que, como já disse, vem de outras existências e tem uma causa, muitas das vezes, vamos dizer assim, condicionada a esse fato. Bom, essa cessação, ela é, como eu já disse, instantânea e é realmente muito, vamos dizer assim, muito contundente. Mas tem uma situação que poucos sabem. Esse acidente, na realidade, por questões da forma do impacto propriamente dito e da dor, muitas das vezes, por questões de nanosegundos, tá? Que são frações de segundo, há essa separação do corpo de uma forma imediata, mas é preciso que vocês entendam que essa dor, ela é sistematizada pelo fato de realmente existir, lógico, um impacto, e obviamente essa situação pode acontecer, mas que ela também é condicionada à sua evolução.
esse é um grande detalhe que é importante frisar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes esse acidente ele é decorrente de uma situação, logicamente, como eu falei, expiatória. Mas, ao mesmo tempo, dependendo do grau de evolução dessa pessoa na Terra, que não esteja, vamos dizer assim, tão apegada à matéria, que seja uma pessoa que realmente tenha uma evolução para o lado, logicamente, da bem-aventurança, da família, entendeu? De situações positivas que são em decorrência dessa vida, ela obviamente vai ter uma atenuante no sentido da diminuição do sofrimento desse impacto. E isso é importante frisar, porque realmente acontece. E a situação, de uma forma também dessas circunstâncias, quando ele se vê ou ela se vê fora do corpo físico, logicamente, dentro do grau de conhecimento de cada um deles, eles estarão com a consciência e uma forma realmente condizente de que ali eles entenderão mais rapidamente o que aconteceu. Essa é uma condição que ela realmente é necessária. E aquele que ainda é apegado ao corpo físico, ainda tem essas situações de apego material, esse ainda sofrerá muito em relação a esse estado de consciência, esse reencontro. Muitas das vezes são pessoas que ainda assim não acreditam, por exemplo, na reencarnação, não acreditam que exista a vida após a morte, e elas simplesmente, vamos dizer, se veem até surpresas e assustadas quando isso ocorre, porque vão ver que, na realidade, durante muito tempo, elas sofreram da própria ilusão de que, na realidade, aquilo ali foi simplesmente norteado naquele pensamento, naquela consciência, como sendo uma verdade que não era verdade. Então, por esta razão, muitas dessas pessoas sofrem no fato de elas realmente estarem com a situação de desenlace, perdão. Então, vejam a diferença. No caso do desenlace coletivo, muitas pessoas, por exemplo, vamos falar do acidente aéreo, vamos falar que é o mais comum no caso de acontecer, embora que acidentes aéreos aconteçam por cada 1 milhão de decolagens, que são assim, mais difíceis de ocorrerem, mais ocorrem. O fato de ocorrerem a morte, por exemplo, daquele Fokker da TAM, que caiu em São Paulo em 96, que matou 99 entre passageiros e tripulantes, que caiu quase ali nas imediações de Congonhas após a decolagem. O outro TAM também, que simplesmente, ao pousar no mesmo aeroporto, com problema de pane no reverso, que varou a pista, atravessou a rodovia Washington Luiz e foi bater no terminal da própria empresa do outro lado da via, matando todos que estavam a bordo carbonizados e, ao mesmo tempo, quem estava de plantão no edifício da empresa, no caso, se não me engano, é o setor cargueiro. Quando aconteceu esse acidente, o segundo que eu estou mencionando, as falanges estavam mencionando sobre esse acidente em particular, em que as equipes socorristas estavam tendo muitas dificuldades em poder socorrer aqueles, lógico, espíritos, né, que ali estavam, que muitos deles saíam correndo, que muitos deles não entendiam o que estava acontecendo. E simplesmente é um desespero de uma forma generalizada nesse sentido. Agora, o que acontece no caso do desenlace coletivo?
reúne-se espíritos endividados em situações distintas e às vezes são espíritos que levam séculos para poderem se reunir em uma única situação e daí desencadear um acidente como este, por exemplo, para que, passando por essa situação, elas tenham aquela, vamos dizer assim, aquela condição pretérita, logicamente com a base expiatória, retornem todos para que realmente eles consigam apagar isso da sua, assim, da sua consciência e, logicamente, cessarem esse débito para com a espiritualidade do modo geral. Vocês deram para entender isso? Porque, na realidade, muitas das vezes não é tão fácil de se explicar. O que ocorre é que essas pessoas, elas têm débitos no passado. E muitas das vezes, nós aqui não sabemos, logicamente, no nosso atual estado de consciência, o que nós fizemos. Mas nós, logicamente, não fomos santinhos. E isso dá, lógico, situações que são trazidas à tona para que nós passemos nessa realidade, nessa situação, e através de um acidente como esse, cesse esse débito, cesse essa condição. Vocês querem ver um caso interessante? Não o caso do acidente coletivo. Isso aí é um caso de aeronave, podia ser trem, podia ser um veículo, no caso, um ônibus, pode ser qualquer veículo que na realidade tenha, por exemplo, que tenha passageiros envolvidos. Aqueles que não faleceram, aqueles que não desencarnaram, realmente estavam nessa situação, mas que na realidade não era o momento deles desencarnarem, e sim daqueles que realmente foram. É uma questão óbvia. Os que desencarnaram tinham que ir através do acidente. Porque você vê aí situações assim, nas estradas, um veículo completamente destruído. Às vezes você vê um carro destruído, você fala assim, isso aqui não sobrou nem o perispírito do cara. Não, o cara tá lá na via ileso conversando com o guarda. Só tem um arranhão ou outro assim quando ele capotou com o carro, enfim, quando aconteceu o acidente. E simplesmente o cara tá conversando com o guarda. Aí tem um outro, uma batidinha de nada, uma coisinha assim que você vê, pô, essa batida não aconteceu quase nada, a pessoa tá morta. Quebrou o pescoço na desaceleração. E aí? São situações distintas que acontecem. Muitas das vezes com essas condições. Quer ver um outro fato que eu já ia vou dar uma pulada rápida aqui para poder frisar? O que na realidade não tem a ver com o desenlace coletivo, mas sim com a situação expiatória. Você vê, o médio de efeitos físicos, aquele que você utiliza na reunião de materialização para que doe ectoplasma, para poder fazer com que os espíritos, né, principalmente espíritos médicos, né, para poder fazer o tratamento das pessoas. Essa aí é a famosa reencarnação por atacado. É sério. Porque no departamento de reencarnação eles olham, rapaz, a tua ficha tá complicada. Aí puxa o Serasa do cara ali. E realmente tá, entendeu? Tá uma questão muito, muito, muito complicada, porque assassinou, matou, fez e aconteceu. Então, no caso, o que é sugerido a essa pessoa para ser? Olha, faz o seguinte, volta como médio de efeitos físicos e a gente livra de alguma coisa aqui. Por quê? Porque na realidade é uma vida completamente sofrida. Se você estudar um pouquinho mais sobre médio de efeitos físicos, eu já fiz uma palestra presencial no centro sobre isso,
é uma vida muito complicada, muito, tá? Eles têm situações que são situações muito distintas, eles sentem os espíritos, no caso os inimigos, chutando, eles sentem o chute, sentem socos, porque existe uma membrana, que na realidade essa membrana nossa, ela é muito mais espessa, a deles não, é fina, então eles conseguem sentir socos, pontapés, é sério. Por quê? Porque são espíritos que os odeiam, para você ter uma noção. Então, tem muitas situações que são distintas, médios de efeitos físicos. Às vezes, numa reunião, o espírito, no caso, o corpo do médium, uma vez o Paulo César Frutuoso, foi levado até a cabine de um médium de efeitos físicos. Ele estava pela metade de tamanho a situação que ele estava doando de energia para que fluísse os espíritos na reunião de materialização. Então você vê, e ainda por cima, eles, na grande maioria, na esmagadora maioria, o que acontece? Quando vão embora de uma forma completamente trágica. Então, é uma vida realmente, assim, você vem por atacado. Você vai reencarnar numa forma que vai fazer uma diferença danada, porque quando você chegar aqui, você já vai passar por umas situações e poucas e boas, mas em compensação, você vai atenuar e muito essas situações expiatórias aí do passado que você teve. Bom, vamos dar uma lida rápida aqui, porque ainda nem falamos, que ainda vamos falar também sobre um pouquinho da perturbação, tá? E é uma coisa muito rápida. Vamos falar aqui da questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Resposta: geralmente assim é. Mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. É exatamente isso que eu falei. Questões de nanosegundos, você sente a dor, o impacto, mas ao mesmo tempo você sai do corpo físico. Então, aquela dor que na realidade as pessoas dizem assim, porra, deve ter sofrido muito. Não. O pior sofrimento é quando a pessoa sobrevive. Esse sim é sofrimento, porque a partir dali você ainda está preso ao corpo físico. E nessa condição, você obviamente vai sentir todas as condições dessa situação. Por exemplo, aqui diz assim, após a decapitação, que era muito comum no passado, né? Por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Resposta: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Então, na realidade, nesse caso, pelo fato dessa apreensão que ele vai sentindo antes desse ato, automaticamente a perda de consciência. E quando realmente desce a guilhotina nessa situação, o corpo físico ainda, logicamente, ainda sente os reflexos após essa situação, mas vai cessar, logicamente, pela separação da base do crânio, da cabeça, do resto do corpo. Então, vai, logicamente, a partir daí, vai haver a perda total, tanto dos movimentos quanto, logicamente, do coração, que é o instrumento que mantém você vivo. A verdade é essa, inclusive está escrito aqui no próprio Livro dos Espíritos. Bom, vamos falar rapidamente, quer dizer, olha só como é que esse assunto ele é vasto, ele realmente precisa de tempo e mais tempo ainda para a gente poder falar, né, para poder colocá-lo de uma forma bem plausível. Mas vamos falar rapidamente sobre a perturbação espiritual.
A questão é 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não. Não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E a 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Resposta: óbvio. Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Depois seria interessante, na questão 165, vocês derem uma olhadinha aqui. Tem as explanações dessa questão, e é um pouco longa, eu não vou ficar me prendendo aqui por questões do tempo, mas seria interessante que vocês depois dessem uma olhadinha no todo dessa questão, que é muito interessante. E é exatamente isso, é questão da perturbação, que vai diretamente correlacionado a quê? Aquilo que você já entende que, logicamente, você está vivenciando naquele momento. Então, se você se desprende do corpo, você sabe que seu corpo está ali, inerte, morto. E o que você vai fazer então? Automaticamente você já fala, passei. Por doença, por alguma situação, um infarto, ou então, de repente, por morte natural, você passou. Então, o que acontece? O que, na realidade, vai vivenciar e diferenciar a situação? O seu conhecimento e a sua consciência naquilo que você sabe de cor e salteado. Agora, gente, uma coisa. Procurem entender o seguinte. Não é dizer que, por exemplo, um evangélico que não crê que vá ter vida após a morte, que ele vai ficar sofrendo ad eternum por essa questão. Não, ele vai demorar mais tempo para ter a consciência de que realmente vai, vamos dizer assim, vai prosseguir a sua existência de uma outra forma. Então, é bem deliberado dizer que isso tudo é muito factível quando nós entendemos que o Espiritismo é uma situação que nós tomamos por instrução de que realmente isso é muito verdadeiro. Mas não quer dizer que somente o Espiritismo, não, a pessoa que somente que tem a doutrina espírita vai sofrer menos nessas condições. Não, a pessoa pode ser um católico e, na realidade, dentro daquele catolicismo que ela pratica, ela ter consciência de várias situações, inclusive crença em uma situação reencarnatória. Por isso é que eu digo que as pessoas, eu não quero, nem acho que devo querer, que as pessoas se tornem espíritas, por mais que compareçam no centro. Ninguém tem que se tornar espírita, tem que se tornar melhor naquilo que acredita. E não crer, por exemplo, em situações que não são distintas e que, logicamente, são, vamos dizer assim,
pontos da carochinha. E não é pouca coisa que a gente vê por aí que são pontos da carochinha. Então, é uma outra condição. Então, aqueles que sofreram um acidente, e desencarnaram, que muitas das vezes, como já aconteceram até na própria Segunda Guerra, dos alemães que desencarnavam, vinham os espíritos de luz para tentar socorrer aqueles irmãos, embora que sejam do exército nazista, aquela coisa toda, eles saíam correndo, porque eles estavam pensando que eles estavam vivos, e saíam correndo mesmo, dificultando o socorro a eles próprios. Entende? Então, os acidentes, a mesma coisa. As pessoas no desenlace coletivo acontece o mesmo. Muitas das vezes, reúnem-se equipes de socorro antes da ocorrência do fato, no local aonde esse fato irá ocorrer, para já poder se preparar, para poder, logicamente, a partir daquele momento, agir em torno do local, no auxílio aos desencarnados. Então você vê que tudo é pensado, tudo tem uma forma. Então as perturbações, conforme nós estamos vendo, essas perturbações vão variar de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que não vão nem se perturbar, porque já estão tão evoluídos na realidade que não vão precisar nada disso. Agora não, só é evoluído quem é da doutrina espírita? Não. Às vezes você não leu absolutamente nada, mas que você tem consciência dos fatos e você já sabe que você desencarnou, você não vai ficar tão perturbado, porque você já tem ideia do que vai acontecer. Entende? Então, às vezes a pessoa pode ser uma pessoa que seja uma pessoa de muita bondade, que seja uma pessoa muito evoluída e que na realidade não tem instrução nenhuma. Para que ela vai ficar em perturbação? Às vezes você pode ter toda a instrução do mundo, ser um PhD em Harvard, em Stanford, sei lá onde for, na Sorbonne, e na realidade, quando acontece um desenlace desse, a pessoa fica completamente aturdida. Na realidade não é o conhecimento. Nesse fato é consciência. Todo conhecimento, e tem um detalhe, hein? Aviso aos navegantes. Já é dito pelos próprios espíritos que os desencarnantes, inclusive os espíritas, recadinho para todo mundo, os espíritas principalmente estão, conforme foi dito pela própria espiritualidade, recheados de conhecimento e completamente vazios de amor. Vou repetir. Recheados de conhecimento e vazios de amor. Essas são as palavras deles lá em cima. E o detalhe, muitos espíritas permanecem muitas das vezes em perturbação após o seu desenlace. Porque aqui falou, aqui disse, mas muito pouco praticou e, ao mesmo tempo, quando desencarnou, parece que mudou o disco do lado A para o lado B. É isso mesmo. Eu gostaria já de encerrar com esse detalhe, porque, na realidade, nosso tempo já está se esgotando. E eu queria deixar bem claro, eu espero ter sido o mais sucinto possível, porque assim, o assunto, como eu já falei, tem várias nuances, várias situações que a gente precisa realmente colocar de uma forma muito precisa e para que vocês entendam essas situações que nós acabamos de mencionar, porque é realmente isso aí. Então, todas as situações de desenlace, eu particionei para que vocês entendam dentro dessas conformidades. Se você tem alguma dúvida, alguma situação que realmente surgiu através dessa nossa conversa, deixa lá o questionamento lá no Banda Linda.
com certeza eu vou ter o maior prazer em poder responder. Se você tem alguma sugestão também, por favor, fique à vontade, porque nós precisamos de mais sugestões aí para nossas palestras. O que vocês tiverem em condições de poder nos sugerir, fiquem à vontade, lá no próprio Umbanda Linda mesmo, até pessoalmente no centro comigo. E eu gostaria muitíssimo de poder corresponder mais uma vez, assim como eu correspondi esse vídeo lá com o Edson e com a Daisy, e mais uma vez agradecer aos dois por esse tema tão, vamos dizer assim, tão vasto, né, de conhecimento, e tão importante também que ele é na esfera da doutrina espírita. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não dá nem para a gente poder fazer uma historinha agora nesse meio tempo, mas de qualquer maneira vamos colocar sempre esse nosso pensamento diante dessas situações que eu frisei para vocês, principalmente nessa última, que na realidade vamos ver se a gente consegue rechear o nosso coração de amor e ir para a prática do bem sempre. Nós precisamos disso. E conhecimento a gente tem, e a gente tem que praticar esse conhecimento. E muitas das vezes é com a caridade, e somente com a caridade, que a gente vai conseguir resolver a nossa vida, para que essa nossa passagem, quando chegar lá do outro lado, nós realmente possamos dizer que nós evoluímos, tá bom? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência também, e eu espero já poder encontrar vocês no próximo vídeo. E daqui a pouco, já vem setembro aí, nós vamos falar alguns vídeos novamente sobre suicídio. É um tema que é impactante, eu sei, mas a gente tem que segurar a peteca, a gente tem que conversar um pouco sobre isso, porque é a temática do mês, tá bom? Um grande abraço a todos, um grande beijo, tá, para todos, e como sempre digo para vocês, fé em Deus e sejamos felizes, hoje e sempre.